Só alegria, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Mostrando essa videira aqui, olha, está bem desenvolvida, mas ali atrás também, olha, tem 2 fertilizantes. Mas vou falar um pouquinho para vocês sobre essa variedade aqui, por que ela está desenvolvendo tão bem assim e por que é importante você continuar cuidando da sua planta para que ela dê um bom desenvolvimento. Vamos lá? Vamos trabalhar. Então, vou aqui mostrar para vocês. Eu ainda não decidi fazer a poda dessa planta ainda, como eu disse para vocês que eu ia fazer uma poda, mas ainda estou aqui deixando ela desenvolver o máximo. Tanto é que tem alguns vídeos aí que eu explico para vocês o que vocês podem fazer quando você faz o plantio, a sua videira brota e vem com 3 ou mais ramos, o que você pode fazer, né? Pois bem, a minha eu ainda não decidi o que fazer, mas é óbvio que essa daqui do lado direito, olha, já está da espessura do meu dedo midinho. Isso significa que esse ramo aqui, que está bem vigoroso, ele já está mais do que a espessura de um lápis. E claro que quando eu fizer a poda dessa planta, esses 2 ramos aqui que estão canela seca, eles sairão. Então veja aí, cultivadores, que a planta ela se adaptou muito bem aqui, pelo menos até o presente momento. Essa planta tem apenas 3 meses de plantada, essa variedade aqui. E claro que é uma variedade enxertada, como a gente sabe e fala sempre, as variedades enxertadas elas são melhores e são de mais qualidade. Bom, essa planta, cultivadores, como vocês que estão acompanhando os vídeos sempre aí aqui do canal, sabe que essa variedade aqui é uma Isabel. Lembra que eu tinha uma outra variedade aqui, Isabel também, mas a variedade que eu tinha aqui, embora ela já era uma planta que produzia, ela tinha 2 anos, mas aí eu decidi ter uma planta também aqui no sistema de condução espaldeira enxertada. Então, eu tirei aquela planta, fiz o plantio dela no vaso, e aí substituí por essa daqui, que é a mesma variedade, porém uma variedade enxertada. Então, essa planta, como eu disse para vocês, ela tem apenas 3 meses de plantio. Olha aqui a data que eu fiz o plantio, olha. Por isso que é bom, né? Sempre as identificações. Olha aqui, ó. Esse P significa plantio, né? Então, 1º de agosto de 2022. Então, estamos em novembro. Então, essa planta tem um pouquinho mais de 3 meses que eu fiz o plantio dela. E claro que, diga aí se essa planta não está bem desenvolvida. Olha aí. Você vê que eu não tirei nem as folhas dali do tronco ainda, né? Olha aí o tamanho que ela vai desenvolvendo. E aí ela começou a ganhar força pro lado de cá, ó, do fio da espaldeira. E aí os netos, que a gente chama também de ramos ladrão, né? Começou a desenvolver aqui. Então todos os netos aqui na parte de cima tá desenvolvendo muito bem. Então, mas o que é importante a gente fazer para a planta ela desenvolver bem, ter um bom desenvolvimento? Porque aí quando eu fizer a poda, olha aqui, até aqui no fio de arame, cultivadores, o arame mais alto aqui tá praticamente da espessura do meu dedo midinho aqui, olha, esse ramo. Significa que ele tá bem vigoroso. E esse ramo aqui é justamente aquele ramo lá de baixo que eu mostrei para vocês, que lá embaixo ele já está bem maduro, né? Aqui ele aqui, ó, vai desenvolvendo aqui, ó, e chega aqui embaixo que ele já está maduro. Aí, ramo maduro aqui, marrom, né? Quando ele fica assim com a casca marrom é porque é chamado de ramo maduro. Então esse daí é justamente esse que pegou a força maior e está desenvolvendo para esse lado aqui. Mas eu ainda não tive coragem de fazer a poda dessa planta, embora se eu quisesse eu já poderia fazer a poda, mas eu estou deixando ela desenvolver bastante, fazendo bastante fotossíntese aí com essas folhas que continuam ainda, entre aspas, saudável, mas choveu aqui um período, então tirou bastante pulverizações que eu já tinha feito aqui, e aí ela já começou a sentir aqui a falta das pulverizações, tá vendo aí? É por isso que eu sempre falo para vocês, né? É bom a gente manter as pulverizações em dias, porque senão a gente acaba tomando prejuízo aí, especialmente no desenvolvimento da planta. Aqui já está querendo criar um míldio aqui, olha. Mas logo logo eu já vou resolver esse problema aqui, aplicando cauda bordaleza. Então, uma planta de 3 meses, como é que suas plantas desenvolvem aí? Essa planta, ela está bem vigorosa, como eu disse para vocês. Esse porta-enxerto aí parece que ele está desenvolvendo melhor do que as videiras que eu tenho aqui de porta-enxerto 766. Esse daqui é o 313. Parece que ele está desenvolvendo muito bem nessa variedade. Embora assim, cultivadores, o porta-enxerto ele é vigoroso, ele se adapta muito bem ao solo aqui da região, como eu sempre falo para vocês, né? Solo argiloso e solo arenoso, esse tipo de porta-enxerto ele vai muito bem. Não quer dizer que ele se adapte em todas as regiões do país, mas tem sempre aqueles porta-enxertos que se desenvolvem melhor, e esse é um dos porta-enxertos que se desenvolve bem aqui. E a copa, como a gente sabe, é uma variedade que produz muito bem, é uma variedade também vigorosa, a Isabel. Ela não deixa negar nem sendo de pé franco, quanto mais dessa variedade assim enxertada, né?
A videira está muito bonita, né, cultivadores? Bem desenvolvida, está vigorosa e continua desenvolvendo muito bem, como eu mostrei para vocês aqui. Bom, quando a gente faz o plantio da muda, além de a gente preparar aquele berço de qualidade que a gente sempre fala, aquelas medidas, depois calcário, depois adubação, com antecedência, mais ou menos com 30 dias de antecedência, a gente precisa continuar as adubações, a gente não pode parar. Então, olha, geralmente nessa videira aqui, eu faço adubação mais assim, voltada para o nitrogênio. Então eu tenho aqui, olha, esterco curtido. Aqui é como se fosse um chorume, né? Um fertilizante, mas como se fosse também um chorume. Já tem mais de 2 semanas esse vasinho aqui que eu fiz. Olha, aqui tem 1,5 litro somente. Então eu tenho aqui esterco curtido de codorna. Eu falo sempre de codorna nesses vídeos para frente, porque o de codorna, como vocês viram aí no vídeo específico que eu falei, adubos orgânicos, foi onde eu adquiri os adubos de codorna. Então eu adquiri mais de 120 quilos de adubo somente de codorna. Numa próxima oportunidade que eu for lá, naquele mesmo local que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, que eu adquiro meus adubos, eu vou ver se eu consigo de galinha. E aí numa próxima também eu vou ver se eu consigo de codorna e de galinha. Mas por hora o adubo que eu estou usando por aqui é somente de codorna. Então eu tenho aqui, olha, adubo de codorna e tenho aqui também borra de café sem açúcar. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, às vezes 20 dias, depende também. Aí eu chego aqui na planta, ó, e faço uma adubação aqui. Como é líquido assim, acaba sendo irrigação e também adubação. Então, a planta ela está respondendo bem, está desenvolvendo bem. E claro, como eu falei para vocês, o nitrogênio ele é muito importante. E o adubo de esterco de codorna, assim como também o de galinha, eles contêm bastante nitrogênio. Estou falando somente do nitrogênio, mas contém muitos outros nutrientes aí que podem ajudar a planta. O nitrogênio porque ele é um dos principais que ajuda o desenvolvimento das videiras. Então, o esterco de codorna juntamente com a borra de café, que também é muito rico em nitrogênio, acaba assim ajudando, além de manter a planta saudável, mantém a planta vigorosa e dá uma força para que a planta ela continue desenvolvendo bem. E esse aí é o resultado que vocês podem ver. Uma planta apenas de 3 meses desenvolvendo muito bem. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer a adubação dessa planta mais uma vez usando esse fertilizante aqui. Deixa eu abrir aqui, cultivadores, e pronto. E já jogar aqui, olha. Lembrando que é bom você deixar sempre a tampa meio aberta para poder escapar o gás, tá? Para aí o adubo ele ir fermentando e aí ficar de mais qualidade na hora que você for fazer o uso aí. E não tem problema se você jogar assim, porque você já está fazendo uma irrigação e está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Dando a nutrição para a planta e também fazendo uma irrigação. Viu que o solo estava seco? Aí agora eu fiz uma irrigação e ao mesmo tempo uma adubação com fertilizante. E aí agora a videira ela vai continuar absorvendo esses nutrientes aí e vai continuar o desenvolvimento dela. Então esse é um dos segredos do que a gente pode fazer para ajudar o desenvolvimento da nossa planta ser mais rápido, para acelerar o desenvolvimento das videiras. Então sempre use fertilizantes orgânicos e de qualidade aí. E diga para nós aí como é que anda o desenvolvimento das suas plantas e quais variedades que você tem. Essa daqui é uma variedade enxertada, a variedade Isabel, no sistema de condução espaldeira. Fica essas dicas aí para você que cultiva videiras e você que está apreciando o conteúdo pela primeira vez, mas pensa em cultivar uma variedade. A Isabel é uma boa pedida. A Isabel ela é excelente e se adapta em todas as regiões do país. Você pode cultivar ela tanto de pé franco quanto enxertada, mas como a gente fala e recomenda, todas as variedades de uva, sendo enxertadas, são melhores, são mais resistentes, produz mais e te dá menos dor de cabeça. Então se você conseguir variedades enxertadas da Isabel, fique à vontade aí, aproveite, cultive uma videira na sua casa, no sistema de condução espaldeira, se você não tiver muito espaço. Mas se você tiver um espaço maior aí, faça um pergolado, faça uma latada aí que vai ficar muito bom também. Vou ficando por aqui mais uma vez com essas dicas aí para vocês. Curta o vídeo, deixe seu comentário aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Cultivando Variedades.